Brasil 2025 não foi apenas mais um grande prêmio, foi aquele fim de semana onde literalmente aconteceu de tudo. O piloto que parecia ser campeão durante quase toda a temporada se auto-sabotou e complicou muito as chances de realizar seu sonho. O homem que precisava de um milagre para continuar vivo na disputa largou do pit lane, mostrou que é o melhor piloto da atualidade, mas mesmo assim se despediu da briga pelo título mundial. E o piloto que foi mais criticado durante meses por sua fragilidade diante da pressão, mostrou o quanto amadureceu e praticamente garantiu o campeonato a seu favor. Mas essa é apenas uma das poucas narrativas deste fim de semana, porque também houve uma tempestade que nunca chegou, um dos acidentes mais assustadores dos últimos anos. Uma infinidade de ultrapassagens no limite, várias estrelas em ascensão, uma lenda vendo sua carreira chegar ao fim, e muitas outras coisas que nos proporcionaram um dos melhores finais de semana do ano. Pode parecer exagero dizer que o Brasil definiu o campeonato, mas diante dos fatos é difícil pensar diferente. Na verdade, no final do vídeo vou te mostrar com números porque o campeonato praticamente já tem dono, então fica até o final para conferir por si mesmo. Esta é a análise de tudo o que ocorreu no Grande Prêmio do Brasil de hoje. 2005, um fim de semana que destruiu sonhos, deu sustos inimagináveis e definiu o campeão dessa temporada. Após uma classificação na corrida sprint, onde Lando se impôs de forma contundente, Oscar Piastri começou com uma batida que o deixou fora, no que foi o primeiro grande golpe do fim de semana em sua candidatura ao título mundial. Só com isso, perdeu 8 pontos para Lando, sem contar o que aconteceria no dia seguinte na corrida. E como já havia comentado na minha newsletter, Oscar sofreu nesses circuitos no ano passado, mas em 2025 a situação está muito mais evidente. Essa queda está sendo o motivo pelo qual o título está escapando das mãos dele. Enquanto isso, na classificação aconteceu algo histórico. Foi a primeira vez que Max Verstappen ficou fora do Q1 simplesmente por falta de ritmo, sem erros, sem abandonos, sem nada. Ninguém esperava por isso, principalmente após o que vimos no ano passado no Brasil. O mais curioso é que, saindo do autódromo, o que mais se ouvia era que agora ele largaria uma posição à frente da que começou em 2024, quando na verdade não havia nenhum indício de que ele pudesse repetir o feito. Sobretudo levando em conta que a chuva que tanto nos prometeram durante o fim de semana nunca apareceu. E revisando alguns números, descobri que a última vez que os dois Red Bulls ficaram fora no Q1 foi no Grande Prêmio do Japão de 2006. Ou seja, faz quase 20 anos, e sendo sincero, além do otimismo dos fãs de Verstappen, o carro parecia péssimo e parecia que não havia esperança. Ao mesmo tempo, Lando Norris mostrava exatamente o contrário, total solidez sob pressão. Algo que foi criticado nele ao longo de todo o 2024, mas vou falar disso mais adiante. Max caiu no Q1 e teve que largar do pit lane, depois de todas as mudanças que a Red Bull fez no seu carro, na esperança de conseguir uma recuperação como a do ano anterior. E o incrível é que mesmo largando dali e tendo um pneu furado, ele terminou em terceiro e quase ficou com o segundo lugar. O que Max fez emocionou todo mundo, o público ficou maluco a cada ultrapassagem e não tinha ninguém que não comemorasse cada uma delas. E o mais surpreendente, ele conseguiu isso sem safety car nem neutralizações, mas agora vem a parte chave, o problema. A estratégia. Se Max não fizesse a segunda parada, era provável que conseguisse manter a segunda posição e até lutar para segurar a vitória. No entanto, a Red Bull decidiu jogar pelo seguro e parar novamente, buscando assim garantir um P2 ou um P3, mas olhando para o panorama do campeonato, na minha opinião, era o momento de arriscar tudo, e não tentar apenas conseguir o melhor resultado olhando para a corrida de forma individual. Sim, poderia dar errado, mas era praticamente a última oportunidade que Verstappen tinha de se manter na luta pelo título mundial. Além disso, Lando não tinha tanta vantagem de pneus. E levando em conta que Max é um dos mais agressivos e dos melhores na hora de defender, pessoalmente acho que ele poderia ter segurado a posição. Por outro lado, Lando também não podia se arriscar, porque se ele tivesse uma batida e abandonasse, isso significava que Piastri assumiria a liderança do campeonato. Para mim, o risco valia totalmente a pena. No final, dava na mesma ficar em segundo ou em quinto. O único resultado que servia para o Max era terminar na frente do Lando, porque agora, com a vitória do Norris e o terceiro lugar do Verstappen, o neerlandês praticamente se despediu do título.
Na verdade, no final do vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são os resultados que o Max precisa para ser campeão, mas já te adianto que a situação beira o impossível. Agora vamos para o outro lado da moeda, o praticamente campeão de 2025 Lando Norris. O que o Lando fez neste fim de semana foi impecável. Conquistou a pole position para a sprint e garantiu uma grande vitória na corrida do fim de semana, depois de aguentar a pressão de Kimi Antonelli nas últimas voltas. Mas para mim, o mais impressionante aconteceu durante a classificação. Na Q3 ele fez uma primeira volta ruim, e tudo dependia da sua última tentativa. Ele estava sob toda a pressão e mesmo assim fez uma volta incrível para conquistar a pole position. Depois, completou uma corrida sólida que deixou algo claro. Ele aprendeu com o ocorrido no ano passado e lida perfeitamente, com pilotagens magistrais no México e no Brasil. Lando agora lida com a pressão com uma maturidade que não tinha em 2024. Na verdade, não é um detalhe menor que em Interlagos, onde conseguiu a pole position e ambas as vitórias neste fim de semana, foi justamente o mesmo lugar onde Max Verstappen destruiu suas aspirações no ano passado. Por isso, para mim, suas conquistas têm um valor adicional. E mesmo que até algumas corridas atrás, até eu mesmo dizia que se Lando fosse campeão seria por causa das Papaya Rules ou pelo favoritismo da McLaren, hoje, sinceramente, acredito que ele fez o suficiente para conquistar o título de maneira justa. No entanto, mesmo que ele vá ser campeão, isso não o torna o melhor piloto do grid, mas vou falar sobre isso mais adiante no vídeo. O caso do Piastri é uma queda que já vinha se desenhando. Está acontecendo exatamente o mesmo com ele que aconteceu com o Lando em 2024. Ele perdeu o fôlego na reta final da batalha pelo título. Como venho comentando há algumas semanas na minha newsletter, a qual você pode se inscrever gratuitamente no F1 ao cubo Piastri já vinha sofrendo nesses últimos circuitos. No entanto, em 2025 a situação foi muito pior porque esse foi o motivo pelo qual o título mundial escapou das mãos dele. Em apenas 6 corridas, Norris tirou 58 pontos de diferença e o superou. Há algumas semanas, todos já davam Oscar Piastri como campeão, tanto pela sua personalidade e pela grande vantagem de pontos que tinha, quanto pela crença de que Norris iria sucumbir à pressão. Já discutimos isso, então sigamos com Piastri. O golpe final foi sua batida com Antonini na corrida, somado ao seu erro na corrida do dia anterior. A ideia de Piastri na relargada era boa, ele tinha que arriscar se quisesse manter, o problema foi a execução. Travou os pneus, bateu em Antonelli e o italiano acabou batendo em Leclerc, que ficou fora. A consequência, 10 segundos de penalização para Oscar e adeus às suas chances. Se olharmos os resultados desde a pausa de verão, a diferença para Lando é enorme. Ao incluir Max na comparação, fica claro que Piastri perdeu tanto para seu companheiro quanto para Verstappen, que impulsionou nossas discussões sobre o final da temporada. Na verdade, eu queria que Max considerasse seu 5º título mundial consecutivo. Mas enfim, se você é como eu e acreditava, lamento dizer que acabou. E como te falei no início, no final vou te provar isso com números. Kimi Antonelli teve um fim de semana espetacular. Depois de uma queda no meio da temporada, ele reencontrou seu nível e mostrou por que Toto Wolff confia tanto nele. Ele terminou em segundo tanto na sprint quanto na corrida. Mas não só isso, ele terminou a sprint pressionando Lando Norris para roubar a vitória dele. Além disso, eu me atreveria a dizer que com algumas voltas a mais, ele teria conseguido ultrapassá-lo, mas infelizmente nunca saberemos. Porém, esse não foi o auge do fim de semana dele. E sim a sua defesa contra Max Verstappen. Ele se defendeu muito bem por várias voltas e terminou em segundo na corrida principal, superando seu companheiro de equipe no fim de semana. O tempo mostra que Toto Wolff estava certo, já que o ótimo resultado de Kimi ajudou a Mercedes a ficar em segundo no campeonato de construtores. Mas se a equipe alemã tem motivos de sobra para comemorar, o contrário acontece com a Ferrari. Ouviu que por Piastri deixou Leclerc de fora e arruinou um resultado que parecia que seria bastante grande para a equipe. Mas esse não foi o caso, e o duplo abandono de seus pilotos mandou a Ferrari para o 4º lugar na tabela de construtores. E não só isso, mas também ficou atrás da Red Bull, uma equipe de um só piloto. Levando em conta que Max Verstappen somou 341 dos 366 pontos da equipe. A equipe está desmoronando internamente, como venho dizendo na minha newsletter. E não seria absurdo pensar que se Hamilton não for bem em 2016, a Ferrari aposte em 2027 em Ollie Bergman.
Oli não é apenas um novato que está superando um companheiro de equipe tão experiente quanto Esteban Ocon, mas, como protegido da academia da Ferrari, está vivendo uma ascensão muito parecida com a que Charles Leclerc teve em seu momento. Além disso, à medida que a temporada avança, é possível notar claramente a sua evolução. E não só pelo seu desempenho no Brasil, mas também na corrida anterior no México, onde conseguiu um quarto lugar, igualando o melhor resultado em corrida na história da equipe Haas. A situação na Ferrari é clara. Lewis é um piloto caro e parece que a idade já está pesando. Enquanto isso, Bergman continua melhorando a cada fim de semana. Se o 7 vezes campeão do mundo não melhorar, pode ser que Oli o substitua muito antes do que se imaginava. Na verdade, a jogada seria praticamente a mesma que a Mercedes fez com Hamilton e Antonelli. Mas dessa vez seria mais segura, porque Bergman já teria 2 temporadas de experiência na Fórmula 1. Mas se Antonelli e Bergman tiveram finais de semana espetaculares, houve 2 novatos que provavelmente tiveram o pior final de semana de suas carreiras até agora. Gabriel Bortoleto e Franco Colapino. O final de semana foi muito difícil para os pilotos locais. Bortoleto, em seu grande prêmio em casa, teve um dos acidentes mais assustadores dos últimos anos durante a sprint. Na verdade, quando voltávamos do autódromo, eu comentava com meu pai que isso mostrava o quão seguros os carros de Fórmula 1 atuais se tornaram. Que se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, a história teria sido totalmente diferente. Ainda assim, apesar do acidente, o apoio do público brasileiro foi incrível. Quando o Bortoleto passava, a arquibancada enlouquecia. O triste foi que, apesar do esforço maratônico da equipe para tentar consertar o carro, eles não conseguiram a tempo para a classificação e o brasileiro não pôde participar dela. Na corrida principal, o mesmo resultado do sprint se repetiu e ele ficou fora após um contato com Lance Stroll na primeira volta. Uma forma desoladora de viver seu grande prêmio de caça na Fórmula 1. Da mesma forma, foi impressionante ver tantos argentinos viajando para ver Franco Colapinto e presenciar o nível de paixão que sentiam pelo seu piloto. Sobretudo levando em conta que foi neste fim de semana que anunciaram sua renovação com a equipe Alpine. Eu diria que eles estavam até mais empolgados do que os próprios brasileiros. Infelizmente, ele também não teve um bom fim de semana, pois quebrou o carro na corrida sprint, enquanto seu companheiro pontuou nas 2 provas. Mas então, com tudo o que te contei, como fica o campeonato? Quão provável é que Verstappen seja campeão? Vou contar o que esperar das próximas corridas e os cenários improváveis em que Max pode conquistar o título. Mas antes, se você chegou até aqui e está curtindo o vídeo, inscreva-se. A Red Bull trouxe uma atualização na Itália que animou todo mundo. Desde então, Max emendou uma série de pódios consecutivos e várias vitórias. Mas ainda assim, por causa das corridas no México e no Brasil, ficou muito longe de Norris, e desde já eu confirmo. Não vai ser campeão mundial este ano. Mesmo com um abandono de Lando e uma vitória de Max, o neerlandês ainda estaria a 24 pontos de distância. Praticamente distância de uma vitória. Então, para que Verstappen seja campeão, teria que acontecer um cenário muito otimista, para não dizer impossível. Max já não depende só dele para ser campeão. Se ele ganhar todas as corridas, incluindo a sprint do Qatar, precisa que Lando termine em quinto em uma, sexto em 2 e segundo na sprint. No caso de Oscar, ele precisa que o australiano termine em segundo em 2 corridas, terceiro em outra e terceiro na sprint. E caso esse cenário improvável aconteça, a tabela ficaria assim: Max Verstappen 424 pontos, Lando Norris 423 e Oscar Piastri 423. A realidade é que ele não vai ser campeão, mas apesar disso, deixou muito claro ao longo da temporada que continua sendo o melhor piloto do grid. Em todas as minhas enquetes nas redes sociais, a maioria ainda vota em Max Verstappen como favorito ao título. Mas lamento dizer a vocês que isso não vai acontecer. Com os carros mais equilibrados, isso pode não parecer tão claro, mas o domínio e a superioridade técnica da McLaren na temporada foram brutais. Isso, somado ao caos interno da Red Bull, com problemas de desenvolvimento, troca de pilotos, a saída de Christian Horner, tudo isso acabou deixando Verstappen sem chances no campeonato.
Mas apesar de o título já estar praticamente definido, neste próximo fim de semana teremos corrida em Las Vegas, uma prova que promete bastante. No ano passado foi cheia de surpresas e emoções, com a dobradinha da Mercedes, o desastre da McLaren e o quarto título consecutivo de Max Verstappen. Então, se você quer aproveitar essa corrida da melhor maneira possível, não perca as análises diárias e todas as informações que vou enviar durante a próxima semana na minha newsletter. Inscreva-se no F1 ao Cubo pelo link na descrição ou comentário fixado. Até a próxima!